prometido, vocês podem ver que eu tô com a mesma roupa, a mesma cara do último vídeo. Lembra que eu falei que eu ia gravar sobre a minha rotina? Cá estou eu gravando. Então vamos lá. Muita gente perguntou, Sandy, qual que é a rotina que você tem no hospital? O que acontece? O que você faz? Como que você tem que agir com seus pacientes? Qual o número de pacientes que você tem por dia? Então vamos lá. Pra quem não sabe, eu trabalho no Hospital Santa Helena, na Asa Norte. Isso, pessoas, eu trabalho lá. Eu sou técnica de enfermagem e eu trabalho no andar da cardiologia, que eu amo tanto a cardio e eu caí na cardio lá. Então vamos lá. Eu trabalho num esquema de 12 por 36. Como funciona isso? Eu trabalho 12 horas seguidas, de 7 da manhã às 7 da noite, e folgo 36 horas. Ou seja, hoje que eu tô gravando, eu tô de folga, mas amanhã eu trabalho 12 horas normalmente. Carro passando na rua. Então amanhã eu trabalho 12 horas normalmente. Deu 7 horas da manhã, eu tenho que estar no hospital e eu saio às 7. Saio às 7. Vou explicar o porquê do saio às 7. Eu tenho que estar obrigatoriamente às 7 horas no hospital. Mas quem tava no plantão da noite, tenho que passar o plantão para quem tá pegando o período da manhã. O que seria passar o plantão? Cada técnico fica responsável por um número de pacientes. Igual onde eu fico, são 32 leitos. São 32 leitos dividido para 5, 6 técnicos. Então, por exemplo, eu posso pegar até 6 pacientes. Tem vezes que eu fico até com mais ou com menos. Vai do número de pacientes que tem no andar. Então, vamos lá. Digamos que a pessoa da noite ficou cada um com 5 pacientes. Então, a galera da noite tem que passar tudo o que aconteceu com esses 5 pacientes durante todas essas 12 horas que ele acompanhou. Se ele teve febre, se ele não teve, se ele vomitou, se a pressão alterou, se ele foi fazer exame, se ele não foi, se ele tá no quarto, se ele tá no centro cirúrgico. Tudo isso eles têm que passar. Então, eles passam isso pra nós da manhã. Então, a gente recebe o plantão. A gente recebeu o plantão, a gente vai pegar o prontuário, ver as medicações que tem que ser administradas às 8 horas da manhã e a gente vai preparar a medicação. Se for via oral, a gente vai separar por quarto, por número, por paciente. Quem é da enfermagem aí conhece, é os 9 certos que a gente faz, que é paciente certo, hora certa, medicação certa. São vários itens que a gente tem que observar. Então, a gente prepara a medicação e 8 horas a gente administra. Lá no Helena, é responsável pela troca de lençóis, nós da enfermagem. Então, a gente que entrega lençol novo, toalha nova, camisola nova. Então, eu tenho como prioridade para mim, primeiro fazer as medicações das 8 horas. Eu faço todas as medicações e depois eu saio distribuindo os kits, né? Que é lençol, toalha, essas coisas assim. Eu distribuo todos os kits. E depois eu venho trocando as roupas, porque senão eu fico muito atarefada e, como diz as meninas lá, vou ficar toda furunhada e eu não vou dar conta de fazer nada e vou me enrolar. Então, só que às 10 horas da manhã, nós temos que ver os sinais vitais. Pra quem não sabe, que é a temperatura, a frequência respiratória, que são os movimentos respiratórios que o paciente está tendo, a frequência cardíaca, que todo mundo conhece como pulso, e a pressão arterial. Ou então, dependendo do paciente, a gente vê a saturação, que é o nível de oxigênio no sangue. A gente vê a oxigenação do paciente ou a glicose, dependendo se o paciente for diabético e tiver esquema de verificação de glicose ou esquema de insulina. Mas eu falo disso em outro vídeo, tá? Senão vai ficar muito grande. 10 horas a gente vê os sinais, meio-dia geralmente tem medicação, tem o horário de almoço, é 1 hora de almoço, ou eu vou às 11, ou meio-dia, ou à 1 da tarde. Às 14 horas tem medicação novamente, às 16 e às 18. Não obrigatoriamente o paciente tem que ter medicação em todos esses horários. Tem gente que tem medicação às 8, às 14, às 18, tem gente que tem todos, tem gente que só tem às 8 e às 18. Isso vai muito do caso clínico do paciente. Então, depois a gente vê os sinais vitais às 14 e às 18. Por que, Sandy? Nós temos que ver os sinais vitais a cada 4 horas, ou seja, às 10, às 14 e às 18. Se o paciente tem algum problema ou está descompensado, que está com alguma alteração, diminui para de 2 em 2. Se não, de 1 em 1 hora a gente tem que verificar, tá? Tem que ficar o tempo inteiro atento ao paciente.
Às 18 horas, a gente começa a arquivar toda a medicação que já foi feita, né, o prontuário antigo, dentro da pastinha do paciente, pega a nova prescrição, põe na prancheta, que é para o pessoal da noite que vai fazer, e se prepara para passar o plantão. Então, o que eu recebi de manhã, eu vou passar para o pessoal da nova equipe da noite para saber o que aconteceu com esse meu paciente, entendeu? É mais ou menos isso. Se vocês não entenderam, fala aqui embaixo que eu volto e explico de novo, ou então de uma forma diferente. Então, às 18 horas, na que dá 19 horas, a gente só pode passar o plantão se o enfermeiro plantonista estiver lá e pelo menos 3 técnicos de enfermagem no andar. Então, por exemplo, eu fiquei com 5 pacientes, eu vou passar o que aconteceu com esses meus 5 pacientes durante todo o período da manhã, de 7 da manhã às 7 da noite, pra quem for ficar com esse paciente. Mas eu não falo, tipo, com a pessoa, eu falo pra todo mundo, e a pessoa que for ficar com esses pacientes anota, faz alguma anotação, pra ele ter noção de como tá o quadro desse paciente. Geralmente a passagem de plantão demora uns 20, 30 minutos. Quando tá todo mundo já no andar, em 15 minutos a gente terminou e todo mundo vai embora. Quando é mais demorado é porque o paciente às vezes tá com alguma intercorrência, alguma coisa mais chata. Mas fora isso é super tranquilo. Me perguntaram se é cansativo. Gente, é muito cansativo. No final das 12 horas do plantão, eu sempre tô cansada. Eu ainda tenho aula à noite, todo mundo sabe que eu faço faculdade à noite, então eu saio do hospital e ainda vou pra faculdade. O bom é que no outro dia eu tô de folga, mas querendo ou não ainda é muito cansativo. Exige muito da gente, nós que somos técnicos, a gente anda o dia inteiro. Se a farmácia não manda subir a medicação, a gente tem que ir lá embaixo, requisitar a medicação e subir, fazer a medicação. Hospital particular, gente, você tem que falar tudo que você usa, todos os gastos com o paciente, você tem que passar na evolução, você tem que colocar os gastos. Por exemplo, gastei um catéter número 22, que é aquele gelcozinho que vem no braço, de acesso venoso. Gastei um equipo, que é aquela cordinha que fica que liga o soro a você, que é o equipo. Gastei o Tegaderm, que é o curativo, que a gente põe por cima do catéter. Tudo isso a gente tem que colocar. Contaminou, caiu no chão, tem que solicitar outro, você tem que colocar. Solicitado, outro equipo, por conta de contaminação, o equipo caiu no chão e foi solicitado outro equipo. Aí você tem que colocar lá. É trabalhoso, mas eu amo o que eu faço, tô super contente. Tô num andar que eu sou apaixonada, que é a cardiologia, então eu tô aprendendo muito. As meninas que trabalham comigo são um amor. Minha equipe é maravilhosa, quanto dos enfermeiros, quanto dos médicos, quanto as técnicas que trabalham lá comigo. É tudo maravilhoso, gente. Se vocês tiveram alguma dúvida, querem saber mais alguma coisa, querem algo mais explicadinho, Sandra, eu não entendi tal coisa, explica isso? Eu explico, não me importa não. Deixa seu comentário aqui embaixo, dá seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, é um vídeo por semana. Sempre vai ser mais voltado para enfermagem o canal, mas de vez em quando eu posso fazer alguma coisinha diferente, né? Que vocês queiram. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. Me pediram para falar sobre minha vida pessoal um pouquinho, responder algumas perguntas. Mais pra frente eu respondo, tá? Por agora eu não quero falar, não. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!